Olá, querido irmão da Igreja Batista Orla Sul, prezados amigos que nos acompanham sempre. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez nesse domingo para nos encontrarmos e podermos conversar, refletir, pensar sobre um tema que seja interessante para nossas vidas e que nos eleve, nos coloque mais próximos de Deus e mais fortalecidos para superar as dificuldades e os problemas desse momento que nós passamos na vida, não é? Ou dos momentos em gerais que nós passamos na vida. Eu quero renovar o nosso convite para que você esteja conosco na Igreja Batista Orla Sul, pertinho do Shopping Center Recife, aqui em Boa Viagem, no auditório da Academia Cristã. É lá que nós nos reunimos todos os domingos às 17 horas, nesse momento agora. Nós diminuímos uma hora das 18 horas para as 17 horas e você é o nosso convidado. Para o nosso tema de hoje, se uniram dois fatos que aconteceram comigo essa semana. O primeiro deles foi que eu, como professor de uma matéria no seminário da Igreja Episcopal, tive que aplicar uma prova, não é? E aplicar uma prova é sempre uma coisa muito interessante, é um momento especial, não é? Que nós temos na avaliação do ensino, dos estudos, da relação ensino-aprendizagem, não é? Na verdade, do ensino com os nossos alunos. E eu me esmerei bastante porque, como nós estamos aplicando provas online, né? As questões elas tinham que ser feitas de uma maneira muito diferenciada, muito especial. E nessa semana também, o segundo fato foi que a minha mãe completou 93 anos de idade. 93 anos de idade. E essa é uma idade muito bonita, muito legal, muito especial, né? Na vida de todos nós aqui. Nós somos muito agradecidos a Deus por ela ter alcançado essa idade ainda com uma boa saúde, né? E durante as minhas pesquisas bíblicas, durante essa semana, eu me deparei com um texto de Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz assim: E Deus pôs Abraão à prova. E Deus pôs Abraão à prova. E eu fiquei pensando comigo mesmo, puxa vida, que coisa interessante, mas ao mesmo tempo meio que injusta, né? Como ser justo colocar um homem que tinha mais de 100 anos de idade à prova, né? Como seria justo colocar um homem que tem mais de 100 anos de idade à prova? Era como se fosse aquilo que eu tinha vivido durante a semana, né? É como se eu estivesse colocando a minha mãe de 93 anos de idade à prova a respeito de alguma coisa ainda. Isso me pareceu muito injusto naquele instante. Tanto é que existe um autor chamado Isber, que é um comentarista muito bom, né, de textos bíblicos, que ele diz assim: Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade. Nessa passagem, ele estava com mais de 100 anos e continuava passando por experiências intensas na sua vida. Aí ele comenta dizendo o seguinte: nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Eu disse, poxa, isso é verdadeiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, e vamos então observar algumas lições a respeito desse texto aqui e dessa relação de ser provado numa idade avançada, mas em qualquer idade é difícil nós enfrentarmos provas em nossas vidas. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, nos diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que Deus pôs à prova Abraão, ou pôs Abraão à prova, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo na manhã seguinte, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque o seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque seu filho,
e tomou o fogo e a faca em sua mão, e foram ambos juntos, caminhando juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, aqui estou. E Abraão respondeu: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Foi a pergunta de Isaque, uma justa pergunta nessa hora. E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois caminhando juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o pôs sobre o altar, sobre a lenha. E Abraão estendeu a mão e tomou a faca para imolar o seu filho, sacrificar o seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E o anjo então disse a Abraão o seguinte: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças mal algum com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, e vendo que não negastes a mim o teu filho, o teu único filho. E Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Jeová Jirê, ou Javé Jirê, como se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor ele será visto. No monte do Senhor ele será visto. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto e ao mesmo tempo na reflexão que nós vamos fazer sobre o seguinte tema: sendo posto à prova, ou então andando no difícil caminho das provas. Andando no difícil caminho das provas. Certamente que esse ano tem sido para nós, cada um de nós, um ano de andarmos no caminho das provas, das provações, dos problemas, das dificuldades. Temos passado por provas de saúde física e mental. A nossa prova tem sido tem sido provada a nossa capacidade de renovação, de manter emprego, de não fechar empresa, de desenvolver novas habilidades, pessoas que estão lidando agora com tecnologia como não lidavam antes, e de tolerância ao estresse, né? Porque o estresse não está nada fácil, está muito complicado, está muito difícil em todas as dimensões de nossa vida. Mas, como diz as boas regras da administração, né, e dos teóricos que falam sobre isso, a gente pode encarar, na verdade, essas dificuldades, os problemas, como uma ameaça ou como uma oportunidade. Como uma ameaça ou como uma oportunidade. E Abraão, ele conseguiu encarar essa prova a que ele foi posto como oportunidade e não como uma ameaça a ele. E nós vamos observar que pelo menos 3 oportunidades ele pôde ter durante esse momento que ele foi posto à prova. Sendo posto à prova, nós podemos também ter ou gerar oportunidades em nossas vidas. A primeira delas é que ser posto à prova é ter a oportunidade de subir um degrau a mais. Ouviu o que eu lhe disse? Ser posto à prova é ter a oportunidade de subir um degrau a mais. E onde é que está isso aí no texto que nós acabamos de ler? Está naquela frase do versículo 2, quando a gente lê assim: oferece Isaque como oferta sobre um dos montes que eu vou te mostrar, diz Deus ali. Oferece-o como oferta queimada num dos montes que eu vou te mostrar. A raiz da palavra oferece-o, é subir, levantar, elevar-se, oferecer alguma coisa a Deus, levantar, subir alguma coisa que você vai dar a Deus nesse instante, uma oferta que você vai dar a Deus. E a raiz da palavra oferta queimada, ou holocausto, como em algumas traduções, significa um degrau. Um degrau. Então, se a gente fosse, na verdade, traduzir literalmente essa frase, ela seria assim: suba um degrau a oferta que você vai dar a Deus, a prova que você vai dar a Deus nesse instante. Toda prova, ouça o que eu vou lhe dizer, toda prova é uma oportunidade de subirmos um degrau na vida. Toda prova pela qual nós passamos é uma oportunidade de subir um degrau na vida. Por exemplo, na escola, quando você faz uma prova, como eu apliquei prova essa semana, é uma oportunidade de você, como aluno,
subir um degrau a mais, ou seja, é de alcançando notas positivas durante um ano, você passar de ano e subir um degrau a mais na sua escala acadêmica, né? No seu conjunto de estudos que você está fazendo, até chegar a mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja lá o que for que você fizer. Então, toda prova é uma oportunidade de subirmos um degrau na vida. E as provas problemas também são uma oportunidade de subirmos um degrau na vida. Abraão, ele pôde subir um degrau a mais para estar mais próximo de Deus, mesmo tendo já passado por tantas outras provas anteriores a essa. Lembre bem que agora ele estava com mais de 100 anos, mas na verdade a vida dele foi uma prova constante, não é? Desde o início, quando Deus dizia assim para ele: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua família, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E nem diz que lugar exatamente é esse para Abraão. Nem diz. E isso já foi uma prova de fé muito grande. Uma prova de confiança em Deus muito grande. Em outros momentos, quando ele teve que separar-se do seu sobrinho, né, também foi uma prova de fé ele deixar que o sobrinho escolhesse para que lado deveria ir e ele iria para o lado seguinte. Enfim, muitas foram as provas que Abraão passou e agora era mais uma, ou seja, era mais um degrau que ele subia na sua relação com Deus naquele instante. Engraçado é que por mais dura que seja a prova, Deus não nos pede para subir 2, 3 degraus de uma vez. Ele pede para que a gente suba um degrau de cada vez. Então, nesse instante, Abraão estava tendo a oportunidade de subir mais um degrau na sua vida, mesmo depois de 100 anos de idade, ainda vivendo experiências intensas, ainda vivendo provas difíceis. Essa tenha sido, na verdade, a prova mais difícil da vida de Abraão. Mesmo assim, essa prova difícil simbolizava subir mais um degrau, uma oferta queimada. A oferta queimada era aquela que a fumaça subia e chegava até o céu, e aí subia, é o sentido de subir mais um degrau nessa escada da vida em que nós estamos. Se você está passando por provas sérias, difíceis, complicadas durante esse ano, saiba que você está tendo também a oportunidade de subir mais um degrau na sua relação com Deus, na sua vida íntima com Deus, na sua caminhada com Deus. Então não perca essa oportunidade também. Ser posto à prova, em segundo lugar, é ter a oportunidade de aprender a abrir mão também. Ser posto à prova é também aprender ou ter a oportunidade de aprender a abrir mão de algumas coisas na vida. O texto que nós acabamos de ler, no capítulo 22, versículo 12, versículo 2, falam muito bem disso. Diz assim, é o anjo que diz a Abraão, né? Vendo que não negastes a mim o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Veja bem, abrir mão de qualquer coisa na nossa vida não é fácil. É difícil, é complicado. Nós relutamos, na verdade, em deixar as coisas saírem de nossas mãos. Nós relutamos em perder coisas na vida. Quanto mais abrir mão de algo que foi um sonho de anos e anos e anos e anos e anos de vida. Quando aquele autor disse que Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade, foi porque aos 75 anos de idade foi que ele veio a ter a promessa de Deus de que iria ter um filho, porque a sua esposa era estéril e eles não podiam ter filho. Então, aos 75 anos de idade, Abraão ouve de Deus que ele ainda vai ser pai de muitos filhos, vai ter muitas gerações que vão depender dele. E ele leva de 75 anos até 99 anos para ter esse filho. Então foi um filho extremamente desejado antes da promessa e depois da promessa. Não foi algo que se cumpriu imediatamente, rapidamente, de jeito nenhum. Então, abrir mão de alguma coisa que foi muito ansiada, de que foi muito desejada, de que foi muito procurada, é muito difícil na vida. E 3 aspectos devem ser levantados também. Abrir mão de algo que nós geramos, de algo que nós criamos, principalmente se esse algo for um filho, aí é que é mais difícil ainda. Nenhum pai quer abrir mão de um filho, mesmo que ele tenha 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos, 15 filhos, não interessa. Nós não queremos abrir mão de filhos nenhum, porque nós os amamos muito. Em segundo lugar, não é fácil abrir mão de algo que é único. Único.
que temos somente um e não temos chance de ter de novo. Não, e esse era o caso ali. A frase, na verdade, inicial para Abraão era uma frase muito cruel. Ele diz assim: toma o teu filho, aí, vírgula, teu único filho, vírgula, a quem amas. Então, são três aspectos muito fortes. Não queremos abrir mão de um filho, não queremos abrir mão de um filho que seja único, de algo que seja único em nossa vida, que nós só temos um em nossa vida, ou uma em nossa vida, e não queremos perder de forma alguma. E em terceiro lugar, abrir mão de alguma coisa que nós amamos é pior ainda, porque nós amamos. Então nós não queremos abrir mão disso de jeito nenhum, de forma nenhuma, de maneira alguma em nossa vida. Então abrir mão de algo que é único já é difícil, e abrir mão de algo que é único e que a gente ama é pior, muito pior ainda de verdade. Se a gente cria, gera, se é único, mas a gente não ama, fica até mais fácil da gente descartar, da gente deixar para lá. Mas quando é algo que a gente ansiou, que representa o nosso futuro, a nossa segurança, a nossa esperança, aí abrir mão disso para Deus, mesmo para Deus, é muito difícil, é uma prova extremada que tem três agravantes, como eu disse para você nesse instante. Nesse ano, talvez você esteja tendo que abrir mão de alguma coisa que para você é muito importante, que você desejou muito, que você, na verdade, ansiou muito. Talvez você esteja dizendo assim: por que eu tenho que abrir mão disso, se é a única coisa que eu tenho? Essa é uma prova realmente difícil. Você realmente está sendo posto à prova nesse instante. Talvez essa seja a sua grande prova nesse momento. Mas não esqueça que ser posto à prova pode ser a oportunidade que você está tendo de aprender a abrir mão. Sabe por quê? Porque a dádiva, ela não pode ser maior do que aquele que foi o doador. Ou seja, a bênção que você recebeu de Deus, ela não pode assumir o lugar de Deus. Aquilo que Deus lhe deu e que você preza tanto, que talvez seja único em sua vida, não pode se tornar mais importante do que Ele. De jeito algum. De maneira nenhuma. A gente tem que confiar que o Deus que nos deu as coisas, como emprego, saúde, casa, ou seja lá o que for, Ele será capaz de, se pedir isso de nós, Ele será capaz de nos dar de volta, nos repor, como fez com Abraão. Então, nesse instante, ser posto à prova pode ser um aprendizado, uma oportunidade de aprender que você pode abrir mão na vida e confiar em Deus, porque Ele vai lhe restituir talvez aquilo que você esteja dando para Ele. Primeira coisa então, ser posto à prova é você ter a oportunidade de subir mais um degrau na vida e na sua relação com Deus. Em segundo lugar, ser posto à prova pode ser uma oportunidade de você aprender a abrir mão das coisas e preservar a sua relação com Deus. E em terceiro lugar, ser posto à prova é ter a oportunidade de ver ao Senhor. Ser posto à prova é ter a oportunidade, ou pode ser a oportunidade de ver ao Senhor. É interessante que no meio daquela caminhada, já chegando no Monte Moriá, que era aos arredores de Jerusalém naquele instante, o menino, que é Isaac, uma criança ainda, ele olha para o pai, na caminhada final, os dois servos tinham ficado para trás, na caminhada final ele olha para trás, ele olha para o pai e ele diz assim: pai, aqui está o fogo, aqui está a faca, aqui está a lenha, a madeira para o sacrifício, mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro que vai ser sacrificado? E aí a resposta de Abraão é exemplar, é espetacular. Ele diz: meu filho, Deus proverá ou verá para si um cordeiro. Deus proverá ou verá para si um cordeiro. Nas provas, nós encontramos perguntas difíceis. Nas provas, nós encontramos perguntas difíceis no meio do caminho. Eu me esmerei nessa prova que eu fiz com os meus alunos, porque era uma prova que eles teriam que responder em casa,
e eu queria que ele respondesse de uma forma individualizada. Então foi uma pergunta para cada um, e foi uma pergunta que eles tinham que discorrer em termos de compreensão sobre a matéria que foi dada. Então não foi uma prova de perguntas fáceis, já que eles teriam acesso a consultas e etc, etc, etc e etc. Eu queria ver deles qual teria sido o conhecimento efetivo deles. E essa pergunta aqui e agora do Isaac para Abraão talvez tenha sido a pergunta mais difícil que Abraão teve que responder durante toda a sua vida, porque só ele carregava dentro dele a verdadeira ideia daquela viagem. Qual seria o resultado daquela viagem? Ninguém mais sabia disso. Nem Sara sabia, que era a esposa dele, nem os 2 servos que andaram com ele sabiam nada disso. Ninguém sabia, só ele tinha a resposta para aquela situação. Existem perguntas na vida para as quais nós não temos resposta. Não temos resposta. Abraão não tinha uma resposta naquele instante e muito menos uma explicação para dar a Isaac naquele instante sobre aonde estava o cordeiro que seria sacrificado. Perguntas para as quais nós não temos solução, ou em perguntas para as quais nós não temos solução, nós precisamos apenas confiar em Deus. Para perguntas que não temos solução alguma, a resposta é confiar em Deus e ponto final. Era precisamente isso que Abraão estava dizendo naquele instante. É precisamente também nessa hora, exatamente nessa hora, em que nós não temos resposta para as perguntas que surgem na vida, que Deus pode se fazer visível no meu viver, no seu viver, na nossa vida. É aí que nós podemos ver Deus pessoalmente. Por isso que Abraão coloca o nome daquele lugar, daquele monte, naquela montanha ali de Jeová Jirê, ou Javé Jirê, que significa Deus proverá, ou mais do que isso, significa no monte do Senhor ele será visto, como termina o texto dizendo, no monte do Senhor ele será visto. Quando você está sendo colocado à prova, está sendo posto à prova, você está tendo uma oportunidade de ver o Senhor pessoalmente. Não é à toa que Jó, durante toda a sua jornada de dificuldades e de problemas e de ser colocado à prova naquele instante, Jó, no final do seu livro, ele diz, a respeito de Deus, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E ali o texto diz que, no caso de Abraão, de repente ele levantou os olhos e olhou, e eis que atrás de si estava um carneiro. E eis que ele levantou os olhos, olhou, e eis que atrás de si estava o carneiro. E aquele carneiro era a visão clara de que Deus tinha providenciado a resposta que ele estava ansiando durante aqueles últimos 3 dias de provas que ele passou ali. É em meio às provas que temos oportunidade de ver a ação de Deus em nossa vida. Ouça o que eu estou lhe dizendo. É em meio às provas, na hora que você está fazendo a sua prova, que você prova de vida, que você tem a oportunidade de ver a ação de Deus na sua existência. Confie nisso. Esse ano está sendo difícil, está sendo complicado. Confie nisso. Pode ser uma oportunidade que você esteja tendo de ver Deus pessoalmente agindo em sua vida também nesse instante. Então, para a gente concluir, para a gente finalizar, eu quero dizer que quando nós estamos sendo postos à prova, nós temos a oportunidade de subir mais um degrau na vida e na nossa relação com Deus. Quando nós estamos sendo postos à prova, nós temos a oportunidade de aprender a abrir mão das coisas e ficar com o essencial, e o essencial sempre será Deus. Em terceiro lugar, quando nós estamos sendo postos à prova, nós estamos tendo a oportunidade de ver a Deus pessoalmente. Temos uma visão da ação de Deus em nossa vida. Mas existem 3 liçõezinhas que eu quero terminar
dizendo para vocês nessa conclusão. Primeira delas, provas foram feitas para serem respondidas individualmente. Provas foram feitas para serem respondidas individualmente. Ou seja, as provas que nós passamos na vida, elas são absolutamente individualizadas. Cada um tem a sua prova, cada um tem a sua dificuldade. É na nossa caminhada solitária que nós encontraremos as respostas para Deus, ou as respostas de Deus em nossas vidas também. Não dava para Abraão dividir aquela história com Sara, porque Sara certamente iria se opor ao sacrifício de Isaac. Não dava para ele dividir isso com os 2 servos que tinham acompanhado eles na viagem até o sopé da montanha. Não. A prova era a prova de Abraão, como será a prova de Antônio, de José, de Maria, de Joaquim e de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. A segunda coisa que nós queremos dizer, aliás, ainda eu quero dizer que não dá para dividir a prova nem colar de outra pessoa, viu? Não dá para a gente colar, pegar a mesma resposta e colocar no nosso caderninho, não, porque as provas elas são individualizadas mesmo. Segunda coisa que eu quero dizer nessa conclusão é que quando você for posto à prova por Deus, responda apenas: eis-me aqui. Quando você for sendo posto à prova por Deus, responda apenas: eis-me aqui. Em 3 oportunidades, Abraão responde somente, quando questionado, Abraão responde: eis-me aqui. Ele responde: eis-me aqui a Deus. Ele responde: eis-me aqui ao filho. Ele responde: eis-me aqui para o anjo que interfere, impedindo que ele, naquela hora, sacrifique o seu filho naquele instante. Então, na hora que você for posto à prova, confie nas promessas de Deus e diga: presente, eu estou aqui. E a última lição é: não suba o monte da prova apenas com o fogo e a faca. Leve a fé em seu coração. Não suba ao monte da prova apenas com o fogo e a faca, mas leve a fé em seu coração. Fogo e faca foram 2 das maiores invenções da história da humanidade. 2 das maiores invenções da história da humanidade. Resolveram muitas coisas. O fogo espantava os animais que iam atacar o homem, a faca servia para enfrentar os inimigos e fazer outras ferramentas. Então, essas 2 coisas foram 2 invenções espetaculares, maravilhosas e fantásticas, mas não resolveriam de forma alguma o problema de Abraão naquele instante. O problema de Abraão naquele instante só seria resolvido pela fé em Deus, única e exclusivamente, pela confiança em Deus. E é assim que nós precisamos também pensar, resolver e andar em nossa vida. Não apenas com os instrumentos humanos que nos são dados, mas principalmente com a fé no coração. Então não suba o monte simplesmente com o fogo e a faca, mas principalmente com a fé em seu coração. A fé que do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover uma montanha, como diz a Bíblia. A fé que do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar um monte em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar as oportunidades nesse ano em que nós estamos sendo postos à prova. Se você gostou dessa reflexão, que você entregue sua vida a Deus, que você suba um degrau na sua relação com Ele, que você possa abrir mão do que está sendo pedido que você abra mão, que você possa, na verdade, também aprender a ver Deus em meio às provas, que você possa carregar a fé no seu coração e na sua vida. Comece essa caminhada com Deus, se entregue a Ele, deixe que Ele conduza o seu viver, porque Ele e somente Ele é capaz de fazer milagres em nossas vidas e nos tirar das provas difíceis e complicadas que o mundo, que as situações, que os cenários nos trazem também. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós possamos ter uma boa semana. E se você gostou dessa reflexão, que você possa dar o seu like, comentar. É importante para nós isso, porque nós queremos ter feedbacks de como você está recebendo e aceitando essas reflexões. E também, se você quiser, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook,
com os contatos de WhatsApp, enfim, divulgue com outras pessoas que poderão também usufruir dessa reflexão para o seu acalento, né, para o seu benefício, para a sua paz, para ser resposta de Deus também para a vida dessas pessoas. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima semana.